como o Boulos está apavorado e não aparece com o toxicológico, calma que eu estou aqui, eu vou resolver isso aí. Tem uma entrada num hospital, não, é calma que eu falo para todo mundo, né? Eu acho que a gente está batendo recorde aqui, agradeço todo mundo e faz um M28, tira um print, põe no... Vamos responder a pergunta. Eu estou respondendo. Tem limite a pergunta? Que é Roda Viva? Não, tem limite de tempo a pergunta? Não tem não, você pode responder à vontade, mas agora essa coisa de faz o M no Roda Viva, eu acho que é meio incabível. É a única arma que eu tenho, entendeu? Eu não vou esquecer isso. Mas você está dando uma entrevista num programa que tem 38 anos. Eu estou liderando a pesquisa, estou liderando a pesquisa de intenção de votos por ser a pessoa que usa essa ferramenta. Sejam todos muito bem-vindos ao Política em Alta, o seu canal de notícias políticas, onde você fica por dentro de tudo que realmente importa no cenário político. Pablo Marçal continua o seu caminho de crescimento na corrida pela Prefeitura de São Paulo e o empate triplo revelado na nova pesquisa Quest mostra que é um caminho sem volta. Mesmo com as contas nas redes suspensas, Marçal continua forte nas pesquisas e sempre dando muito o que falar nos debates e em suas entrevistas. Mesmo com quase todas as variações ocorrendo dentro do limite da margem de erro, é certo que Pablo Marçal sabe se comunicar muito bem de forma direta com o paulistano, roubando assim votos do atual prefeito Ricardo Nunes e do PSDB de José Luiz da Atena. Pablo Marçal tem conseguido tirar votos do candidato oficial do bolsonarismo e da direita tradicional paulista através de uma estratégia agressiva e totalmente diferente da forma convencional de se fazer campanha política. É fato que os jornalistas e a imprensa não estão sabendo como lidar com esse jeito fora do padrão de Pablo Marçal. O descontrole dos jornalistas fica nítido nas entrevistas e essa postura ajuda muito a fazer com que Pablo Marçal se torne cada vez mais forte com o desenrolar da campanha. Candidato, a Justiça Eleitoral tirou as suas redes do ar no último dia 24 em caráter liminar, enquanto analisa o mérito de uma ação que foi movida pelo PSB e uma representação que foi acatada pelo Ministério Público Eleitoral. A alegação é de abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação. A esse respeito, o senhor disse na Globo News que não pagou cortes de vídeo, não impulsionou nada nos seus canais, nas suas redes no período eleitoral e descreveu da seguinte maneira a estrutura das suas redes, abre aspas para o senhor. É como se fechasse um canal de televisão de vocês e mandasse todo mundo para casa. Aquilo ali é um super canal de televisão. Se você pegar os últimos 10 canais do Brasil, eu tenho mais audiência do que 10 canais de televisão juntos. Você derrubou o trabalho de um monte de gente. Portanto, o senhor descreveu uma rede empresarial. A sua comunidade no Discord, chamada Contabilização, faz seguidamente competições de cortes, premiando aqueles que têm mais visualizações. O último desses cortes veio em 26 de junho. Foi um período de 26 de junho a 7 de julho, portanto, um período já da pré-campanha. Isso não é exatamente usar uma estrutura maior do que a de muitos canais de televisão para fazer o que a lei eleitoral proíbe? Ou seja, não configuraria, a seu ver, abuso de poder econômico? Não configura porque não tem esse pagamento, né? Eu nunca deixei de falar e propagar isso, só que dentro do período eleitoral, tanto de pré-campanha e campanha, não houve pagamento. E eu espero que as minhas redes voltem essa semana. Eu entendo que a Justiça Eleitoral, ela precisa de entender a economia da atenção, que é um jogo que está me trazendo até aqui. Eu estou em paz porque eu fiz uma promessa, Vera, na última eleição, eu tive problema com isso, em financiar minha própria campanha e usar, né, desse financiamento, que não foi nem R$1 de dinheiro público, e de novo, não estou usando dinheiro público. Isso me fez criar uma promessa de não envolver mais o meu dinheiro em nenhuma empresa minha. Então, eu tenho uma paz absurda em relação a isso. Eu acredito que suspender o único meio de comunicação que a pessoa tem é uma censura prévia. Mas eles permitiram que o senhor abrisse outras, né? Mas permitir, se não fosse alguém tão conhecido como eu, a pessoa tinha perdido a eleição, né? Eu agradeço aos não sei quantos milhares de influenciadores que conhecem meu trabalho e que colocaram à disposição as redes deles. Inclusive, essas pessoas que não, dentro da pré-campanha e na campanha não tem nenhum tipo de financiamento, elas estão fazendo de forma voluntária, porque elas entendem o que eu estou passando, essa perseguição. Para você que está assistindo, essa questão de censura prévia está lá no artigo 5º da Constituição Federal, inciso 4.
Por que ela é prévia? Porque não censuraram o conteúdo, falaram que essa censura era sobre monetização. Você pode pegar a decisão tanto do grupo da Meta, salvo engano é Meta, Google e X, eu não sei se foi 2 ou 3, salvo engano, que eles mesmos discordam disso e continuou a liminar vigente. Eu respeito a justiça, tanto é que eu não fiquei chorando, eu fui atrás e pedi ajuda para as pessoas e criei um canal imediatamente. Esse canal, graças a Deus e essas pessoas, ele está maior do que de qualquer outro candidato. Estou muito satisfeito com isso. E foi um rebote muito ruim, porque foi onde a gente mais cresceu na pesquisa eleitoral. Eu vou passar já para os meus colegas. Numa entrevista a um canal do YouTube chamado Achismos TV, o senhor falou que criou esse campeonato de cortes e que quem tem mais visualizações, o senhor paga em dinheiro. Tem garotos ganhando 400, 600 mil reais por mês. Então, essa competição de 26 de junho a 7 de julho não teve remuneração em dinheiro? Teve. E esses 400 mil, você vai olhar, eu nunca paguei isso. Quem paga são as plataformas. Vou explicar como é que funciona. Inclusive, você que está assistindo, você pode aprender a usar no digital. Não é meu intuito na campanha, mas já que está trazendo esse assunto, é bom que todos os brasileiros saibam que realmente tem jovens ganhando muito dinheiro com isso. O TikTok, por exemplo, onde eu tenho 3,5 bilhões de marcações, para você ter uma noção, não tem ninguém na história da política brasileira que tem isso, nem o Bolsonaro. Mesmo derrubando todas as minhas contas, inclusive eu entendo como uma censura prévia, porque derrubaram meu site. Meu site não tem monetização. Então, derrubar um site do candidato, que é um meio de alguém achar ele, tem alguma coisa errada. Entendo, defendo a justiça, acredito que, inclusive, vou poder contribuir com isso, né, para que a justiça tenha uma leitura diferente dessa economia da atenção, que é usada na internet. Essa eleição de São Paulo, com a nossa candidatura sendo aprovada pelo povo no primeiro turno, vai todo mundo abrir os olhos para um novo tipo de política. Da minha parte, fiquem em paz, não coloquei, não coloco e não vou colocar meu dinheiro. Não tem um fundo eleitoral, não tem padrinho político, não tem tempo de televisão, não tem tempo de rádio, presta bem atenção nisso. E não tem mais as minhas redes sociais. E vou vencer com o povo, do mesmo jeito. Não tendo todos esses atributos, eu tive a liberdade ceifada de poder usar os meus canais, que as pessoas que confiam em mim. Se você não gosta, não tem problema. Eu também não tenho problema em ver você falando mal de mim. Eu quero que você tenha suas redes sociais. Eu achei que a censura prévia chegou e tirar a oportunidade de uma pessoa de falar pelos seus meios, que desse uma multa, que derrubasse as monetizações que estão falando, e eu acho que não foi respeitado isso. Candidato, o senhor falou que esse processo vai fazer 20 anos, que o senhor já respondeu por ele já prescreveu, isso tudo é verdade, mas o eleitor está conhecendo o senhor majoritariamente agora. O senhor sempre teve muitos seguidores, milhões deles espalhados pelo Brasil. O eleitor de São Paulo está tomando conhecimento da sua trajetória agora, então é lícito que essas questões voltem, porque afinal é uma condenação, não é qualquer coisa. A gente está falando de uma condenação. O senhor disse que o senhor consertava computadores. Nos últimos dias surgiram áudios mostrando uma certa intimidade com os integrantes do esquema, inclusive uma preocupação da sua parte quando o pastor Danilo foi preso ou começou a ser investigado. Eu trago isso à baila porque o senhor também já ensinou em diversas ocasiões que o candidato Guilherme Boulos teria relações com drogas. No Flow, na semana passada, numa hora se referindo aos seus adversários, o senhor falou, esse povo que mata os outros. O Igor até fez assim, nossa, calma, você falou, eu tenho que falar isso mesmo, tal. Me parece que quando é com o senhor fica muito sentido, se sente injustiçado, mas quando é com os outros, o senhor não tem muito cuidado. Isso não demonstra um pouco de 2 pesos e 2 medidas no trato da reputação dos outros, candidato? Na verdade, é uma questão de fazer perguntas. Quem matou o Celso Daniel, né? Pois é, até hoje está sem resposta. Pois é, a gente sabe, mas falar, a gente morre também, então é melhor ficar caladinho, né? Ali é uma baixaria. Eu peço perdão para o eleitor, porque eu saio de casa pensando, hoje vai ser o dia da nobreza. Mas não tem como, eles estão desesperados, porque nunca na história da Prefeitura de São Paulo alguém está concorrendo contra a máquina municipal, estadual e federal. Sem as suas redes sociais, só com Deus e com o povo. O senhor é muito bom de retórica, o que eu estou perguntando não é isso. Eu estou perguntando se o senhor não usa, o senhor, como orador, que se gaba de ser um excelente orador, e o senhor de fato é. Se o senhor não usa de 2 pesos e 2 medidas, quando o senhor cobra, que em relação ao senhor não se remexam fatos que estão documentados, são uma condenação judicial, e em relação aos outros, o senhor joga fatos no ventilador sem nenhum cuidado. É a mesma coisa que a para-choque de comunista faz. Ela fala um monte de coisa que é para eu gastar meu tempo para não atacar os outros. Querem ter um consórcio comunista? E aí eu já respondo sua pergunta e você fica satisfeito. Um comunista
com a ideologia de extrema esquerda, que eu nunca vi nenhum de vocês falando que o Boulos é de extrema esquerda. Ele é uma vergonha até para o PT. É uma derrota para o PT ter ele de aliado. Ele é extrema esquerda. Eu acho que eu pego leve demais. Nunca o Boulos será prefeito dessa cidade. Isso é uma questão pessoal. Eu jamais entraria na eleição de prefeito de São Paulo. Só que quando eu vi Sacano Salles, e aí eu vi todo mundo do mesmo lado, eu falei, esse negócio está desbalanceado, eu acho que isso pode comprometer o futuro do país. Eu fui, entrei, não sei se acompanhou, Vera, eu fiz um vídeo falando o seguinte, que se não tivesse um candidato que entenda de mentalidade, prosperidade, para tirar nosso povo da miséria e desse sequestro emocional que a esquerda colocou, em 30 dias automaticamente eu seria pré-candidato. E ninguém apareceu. Eu não estou falando que o Salles seria o melhor, não, mas o fato de perceber que Valdemar Costa Neto, que é antigo do Mensalão, fez a movimentação e pôs o Bolsonaro sequestrado nisso, eu falei, tem alguma coisa errada. Eu vou entrar para atrapalhar. Mas o senhor mesmo não disse que o senhor queria entrar no PL? Eu fiz isso. Queria entrar justamente quando o Bolsonaro... Mas já não era o Valdemar? Ele está lá a vida toda. Mas é porque o Bolsonaro que manda lá. Quando eu percebi que ele não manda, mesmo ele tendo reconstruído um partido que estava jogado às traças, eu percebi que ali não dava para entrar. O senhor também não manda no seu partido, só acabou de Ixi, falar. é isso mesmo, é por isso que eu quero, eu defendo. Bom você levantar isso, Malu. Eu defendo que aqui no Brasil seja como nos Estados Unidos, que todo candidato, se quiser sair sem partido político, que ele tenha o registro dele deferido para disputar as eleições. É constrangedor acordar todo dia com a notícia de um partido. Partido é um negócio que todo mundo fica louco, tem mais de 30, não sei que jeito que está a composição hoje por causa das federações, mas um partido político é um lugar onde as pessoas ficam com um síndrome maluca de vamos vender, vamos implodir, vamos tirar o fulano. O Sabará que está aqui, que era secretário do governo Tarcísio, ele experimentou algo no Partido Novo, que a gente acreditou, o Novo é top demais, derrubaram a candidatura dele. Foram desleais com ele. Ele é um cara que veio para cá para trazer essas conexões e trazer essa experiência política de tirar a gente da rua, comprovadamente, 3.500 pessoas com a Arca ainda deu emprego. Ele veio abrir isso, mas eu sinto a dor que ele sentiu, porque tiraram a minha candidatura também. O Silvio Santos, por exemplo, se ele tivesse sido presidente do Brasil, o Brasil ia para outro rumo, mas a gente ter Lula, ter Dilma, ter um povo que não consegue levar esse país adiante, que não consegue mudar a mentalidade de um povo, a gente está perdendo tempo, há décadas que a gente está envolvido nisso. Então, assim, fica aqui meu registro de indignação. Não vou defender partido político meu não precisa esperar ter cargo em secretaria, nada disso. Nas minhas empresas não tem um parente meu. Vocês que gostam de dar uma investigada aí no período eleitoral. Pedro, você tinha pedido pergunta, pegando um pouco o gancho que a própria Vera perguntou, que você tem utilizado de um processo de porte de droga para acusar o candidato do PSOL, Guilherme Boulos, né? De um processo de uma pessoa com o mesmo nome dele. Você não é uma pessoa, você não é inocente, você é uma pessoa inteligente, você sabe que se trata de uma outra pessoa e havia inclusive construído uma estratégia para divulgar isso no último debate, perto das eleições. A minha pergunta, candidato, você acha essa estratégia, isso honesto? Se fosse contra você ou contra alguém da sua família, você acharia justo uma estratégia dessa montada de fazer essa associação de uma pessoa? Pedro, você viu usando esse processo? Aonde você viu eu usando esse processo? Eu ouvi você fazendo acusações. Fala aí, aonde que você ouviu eu usando o processo? É mentira, então, o processo? Não, eu quero saber eu. Não, eu quero saber, então, qual que é a prova. É o seguinte, como o Boulos está apavorado e não aparece com o toxicológico, calma que eu tô aqui, eu vou resolver isso aí. Tem uma entrada num hospital, calma que eu falo para todo mundo, né? Eu acho que a gente está batendo recorde aqui, agradeço todo mundo e faz o M28, tira um print, põe no... Vamos responder a pergunta. Eu estou respondendo. Tem limite a pergunta? Que é Roda Viva? Não, tem limite de tempo a pergunta? Não tem não, você pode responder à vontade, mas agora essa coisa de faz o M no Roda Viva, eu acho que é meio incabível. É a única arma que eu tenho, entendeu? Eu não vou esquecer isso. Mas você está dando uma entrevista num programa que tem 38 anos. Eu estou liderando a pesquisa, estou liderando a pesquisa de intenção de votos por ser a pessoa que usa essa ferramenta. Então vamos lá, isso eu estava respondendo. A resposta foi, eu te perguntei onde eu usei, você viu usando aonde? E aí eu te voltei, cadê a prova então? Eu não usei esse processo, cara. Então, mas eu te perguntei como é que você acusa o candidato. Publicado, acho que foi uma publicação minha. Você não tem falado que o acusado eu vou mostrar o que eu tenho no último debate.
Agora, você assistiu o debate ontem? Fiz a pergunta para ele. Por que no último debate? Porque o brasileiro esquece em 2 semanas, Malu. Não dá para usar isso O agora. senhor repete sempre, não vai esquecer. Então, eles estão falando que eu sou um monte de coisa, então tem que segurar. Eu estou jogando, é um jogo. O senhor tem filhos, é casado e se jacta muito da sua família e usa o fato de ser um homem de família. O senhor acha justo que as filhas dele fiquem até o último debate esperando para saber se o senhor tem alguma coisa em relação ao pai Mas dela? deve ser muito ruim ser filho do Boulos. Alguém que muda o caráter em cada eleição, alguém que agora converteu na Assembleia de Deus, alguém que quer descriminalizar as Ele não drogas. se converteu à Assembleia de Deus. Então que fique claro aos evangélicos que ele não converteu, ele foi lá só pedir voto naquilo que ele não acredita. Obrigado, Vera, você me ajudou nisso aí. Não, ele não disse que se converteu. Não, o senhor está criando um outro fato que não tem. Eu queria alguém testificando, você me ajudou, era isso que eu precisava. Eu não ajudei o senhor, só dei um fato. Eu te Aqui a agradeço. gente faz isso. Mas de onde você tirou, então, que o Boulos cheira cocaína? Cara, por que ele correu das perguntas todas as vezes? Vocês estão perguntando mais do que ele. Porque se o senhor pesquisar mais e eu pulei de paraquedas, eu não preciso cheirar responder. cocaína aqui no Brasil? Pelo que o colega trouxe aqui, existe um processo penal de alguém homônimo ao Boulos. E eu por quero posse que você de ache eu droga. usando esse processo, eu não usei esse número em lugar nenhum. Mas então de onde você tirou você não que ele usou nada, cheira Não fala cocaína? tanto do artigo 138? Cadê o exame? Cadê Mas o você teve seu? acesso Cadê o ao seu? exame toxicológico Você dele? pediu, eu levo 3 empresas, se a Tabata fizer, se todo mundo fizer... Mas ninguém precisa fazer exame Então, pra que vocês estão toxicológico. O senhor perdendo está tempo com querendo... isso? É, Vocês porque não o são senhor é que promotor de criou justiça, isso. Tá certo, então vamos mudar o assunto. Realmente, acho que é um Só para fechar um factoide que não pouquinho, tem candidato, importância. Candidato, o senhor foi na CNN, acredito, e teve uma briga ali, enfim, com a jornalista. E depois ela comentou, ela postou no blog dela, que terminou a gravação, que era ao vivo ali, enfim. O senhor chegou nela e falou assim, desculpa ali, meu jeito, era para os cortes. Essa grande pira dos cortes que o senhor comentou que foi o que trouxe... Colocar no primeiro lugar nas pesquisas, é isso mesmo, falei isso mesmo. Certo, sim, o senhor acabou de dizer isso. Só que isso também implica numa falta de conteúdo e de debate do senhor que é muito assustadora. Então, por exemplo, o senhor não costuma responder nem entrevistadores direito, nem outros candidatos. O senhor vai para entrevista ou debate para fazer corte e não para falar de proposta. Proposta, quem quiser, vai lá no site do TRE. Então, do TSE, eu queria falar sobre isso. Tem 99 páginas. O senhor ontem no debate da TV Gazeta falou exatamente isso. Que debate é um teatro, entre aspas. Deles, né? Meu não, é que eu tô sendo verdadeira, por isso que eu tô gostando. Tá, e que as pessoas têm que ir no site do TRE para ler plano de governo. Agora você me diz, quem que tem tempo de entrar no site do TRE e ler dezenas e dezenas de páginas de plano de governo de todos os candidatos? Porque não é só o seu. Então, por que você priva os seus eleitores e todos os cidadãos de São Paulo de conhecer os seus projetos, as suas propostas? Isso não é antidemocrático? Vamos deixar ele responder. Só uma correção, é cidadãos. Ela tem razão. Ao invés de entrar no site lá para olhar o plano de governo, você vai entrar no Pablo Marcal por SP e você vai ver, está embutido nesses próprios cortes. Estou sem, de novo, fundão eleitoral, padrinho político, tá o presidente e o ex-presidente cada um de um lado, não tem um tempo de TV, vocês vão ter que aguentar os cortes. E, de novo, se vocês não gostam dos cortes, façam perguntas mais tranquilas que... Só que tem muita gente que assiste debate, que assiste uma entrevista como essa de hoje, para justamente conhecer os candidatos. Está aqui, eu agradeço. Então, o senhor podia colaborar e responder as perguntas do jeito como... Eu estou respondendo do jeito que eu preciso responder, eu sou o candidato. Mas vamos esquecer o corte um pouquinho? Vamos não. Se você quiser esquecer o corte, eu preciso de ir embora. Se você quiser, eu posso levantar e sair. Você não vai... Eu não tenho marqueteiro, não tenho dinheiro para pagar marqueteiro não, para ficar contando piada, fazendo gracinha. Eu estou aqui com a cara e com a coragem, igual todo mundo quer vencer na vida. Você quer tirar a única coisa que você fazer? Tá, o senhor não pode falar sobre proposta, então, que era a única coisa que o senhor deveria fazer. Mas então a gente também pode perguntar sobre proposta. Deixa eu aproveitar. Aqui que é interessante que a Amanda falou, que vai ficar um corte bem legal. É o seguinte, o que vocês precisam entender é que a gente precisa ver quem é viável, aguenta pancada, e a gente tem que discutir é valor. Quem é de família, quem quer gerar emprego, serão 2 milhões de empregos. Sabe como que a gente vai fazer? Com um cinturão empresarial. Vai ter 120 quilômetros de área dentro da cidade de São Paulo, que a gente vai aprovar junto com a Câmara para trazer benefícios, para você ter emprego aí. Eu falo isso toda hora, tem vários outros, só terminar. Pode falar olhando para a gente. Não, mas a gente não... desculpa tragar o seu... Mas o senhor está usando a entrevista para fazer os seus cortes, então fica uma coisa meio distópica. O senhor gosta da palavra distópica? Não, ninguém quer mandar no senhor. A gente quer conduzir uma entrevista, quer bater um papo com o senhor. Eu estou batendo papo, só que eu tenho que aproveitar o tempo que eu tenho de televisão, que é só hoje.
Tá bom, eu acho isso um pouco vazio e eu acho um pouco feio. É só votar no Boulos. Não, eu não vou votar no Boulos, candidato. Não, Não vou votar, não sei que eu vou votar, mas não é isso que está em Não, mas só discussão. de você falar que não vai votar nele, eu já fiquei animado. Ah, então o senhor veio para realmente lacrar, candidato. É engraçado. A gente pode ficar aqui brincando, então. E vocês? O que acham da performance de Pablo Marçal nas entrevistas? Será que essa estratégia agressiva vai dar certo mesmo? Deixe sua opinião nos comentários. E não se esqueça também de deixar o seu like e se inscrever no canal. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.